A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça, passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, domingo, dia 14 de junho, estamos gratos e podemos dizer, como disse o salmista, esse é o dia que fez o Senhor. E mais uma vez queremos desfrutar de um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e o 10 a parte A. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar, conhecido de todos aqueles que apreciam ler a Bíblia Sagrada. O texto que fala quando Deus agora resolve levar Elias ao céu, após um ministério profícuo de milagres e prodígios. Deus agora, então, resolve trasladá-lo, mas a Bíblia vai dizer que antes que isso aconteça, Elias resolve honrar o moço por nome Eliseu. A Bíblia diz que era aquele que deitava água sobre as suas mãos. E Elias agora dá a oportunidade a Eliseu de fazer um pedido antes que ele fosse tomado ao céu. E Eliseu diz: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E o texto vai dizer que Elias diz: coisa dura pedisse. Quando nós observamos esse texto, nós vemos o pedido do profeta Eliseu. Um pedido diante dele ter acompanhado todo o ministério de Elias. Mas ele entende que por mais que Elias tivesse um ministério louvável, ele só era um instrumento, mas o instrumentista é o Deus do céu. E Elias agora faz uma análise de tudo aquilo que ele vivenciou. Eliseu agora coloca a sua mente para funcionar e ele deslumbra em um pensamento, ele traz à memória a história de Elias e ele entende que o Deus a qual ele serve poderia e pode fazer uma história maior. E ele diz: Elias, eu te conheço, mas o meu pedido é: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. E Elias disse: coisa dura pediste. E quando nós observamos o capítulo 2, nós vemos que para Eliseu galgar a porção dobrada sobre a sua vida, ele precisou passar por alguns estágios. E o primeiro estágio que Eliseu precisou passar, versículo 2 diz: e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. O texto diz que Elias partiu com Eliseu. Então, o primeiro estágio na vida de Eliseu, para galgar a porção dobrada do Espírito de Deus, era o estágio da comunhão. Ou seja, o texto diz que ele partiu com Elias. Ele tinha que viver em koinonia, em comunhão. E quando eu falo de comunhão, eu me lembro que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, que diz que veio do céu, de repente, um vento e encheu toda a casa, e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que se quisermos a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a nossa vida, precisamos viver uma vida de comunhão.
Deus não trabalha com grupos, Deus não trabalha com preeminências, Deus, ele trabalha através da sua igreja. Então, Eliseu precisou ter comunhão com Elias. E sabemos que vivemos um período onde o que mais reina no coração do homem é o espírito do partidarismo, onde cada um quer ser estrela, cada um quer estar nos holofotes, mas precisamos entender que tudo que façamos, a Bíblia diz, façamos para a glória de Deus. Você lembra de Número capítulo 21, quando o povo de Deus, juntamente com Moisés, diante do deserto, e a Bíblia diz que chegaram em Beer, e ali tinha um poço, e o poço estava entupido, e de repente Israel sente sede, e agora Moisés procura Deus, e Deus disse: Moisés, o poço está no meio do arraial, mas poço entupido não brota água. Reúne o povo ao redor do poço e diga ao povo que cante, e quando o povo cantar, as águas vão brotar. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Não depende de mim, Moisés, depende de vocês. Reúna o povo. Não importa se canta subtonado, não importa se canta fora do tom, não importa se não tem uma voz bonita. Agora, se cantar com comunhão e se sair do coração, as águas vão brotar. E a Bíblia diz que o povo cantou e as águas começaram a brotar. Então eu quero dizer a você nesta noite, se você almeja a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida, tenha uma vida de comunhão. O segundo estágio que Eliseu precisou passar, do versículo 2 ao versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes Elias disse a Eliseu: fica-te aqui. Primeira vez, o Senhor me enviou a Betel. Segunda vez, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. A terceira vez, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. E qual foi a resposta de Eliseu? Viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Então, o segundo estágio para receber a porção dobrada do Espírito de Deus é o estágio da perseverança. Propósito firmado com Deus. Eliseu sabia que ele precisava perseverar, porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem negócio com frouxo. Provérbio 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. E quando eu vejo essas 3 tipificações, Betel, Jericó e Jordão, isso nos faz entender que, em primeiro lugar, Betel, Gênesis 28, foi aonde Jacó erigiu um altar. Ou seja, quer porção dobrada? Tenha perseverança na oração. Tenha uma vida de oração. Paulo vai dizer aos Tessalônicos: orai sem cessar. Segundo, Jericó. Josué capítulo 6 diz que foi em Jericó que houve uma batalha. Então eu quero dizer que Jericó é lugar de batalha. Deus não dá porção dobrada a quem não tem vigor para lutar. Você precisa entender que as lutas não são para nos matar, mas são para nos aperfeiçoar. Todas as vezes que enfrentamos luta, saímos do outro lado mais fortalecido, saímos do outro lado mais cheio do poder, mais cheio da graça. Eu não sei, meus irmãos, mas o momento que eu sinto mais Deus na minha vida são no momento de provações, porque nós oramos mais, jejuamos mais, buscamos mais. Então, nesta noite, diante desta luta, persevere. E em terceiro lugar, Jordão. Jordão significa lugar de milagre. Porção dobrada não é para o teu nome ser exaltado, mas é para que o nome de Deus seja exaltado na tua vida.
Porque milagre não é prerrogativa de homem, milagre é prerrogativa do céu. Glória ao nome de Jesus. O terceiro estágio que Eliseu precisou enfrentar ou passar, versículo 9 diz: e sucedeu que, havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E ele disse: peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito. E ele disse: coisa dura pediste, mas se tu me vê quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se tu não me vê, tu perde a benção. Então o terceiro estágio é o estágio da vigilância. Vigilância. A Bíblia vai dizer que Deus toma Elias no meio de um redemoinho. Você já parou para pensar que quando o redemoinho chega, o vento sopra e se levanta fragmento de madeira, de pedra, poeira, se levanta fragmento de terra, e imagina como é que se abre os olhos dentro de um redemoinho. Tem momento que a gente pede para Deus facilitar as coisas, aí Deus inventa, em vez de facilitar, ele inventa de dificultar cada vez mais. Deus poderia ter levado Elias, mas a Bíblia diz que ele vem buscar em meio ao redemoinho. Parece que eu estou vendo o vento soprando e Eliseu com os olhos abertos. Era fragmento de madeira, era pedra, era poeira, era pedaço de garrancho. Eliseu disse: não tem problema, mas eu não perco a bênção. Quantas das vezes o diabo sopra o redemoinho e muitas vezes nós fechamos os olhos diante do redemoinho da fofoca, do redemoinho da intriga, do redemoinho do disse-me-disse, da discórdia, da dissensão, da confusão. Mas nesta noite eu te convido a abrir os teus olhos. É o que disse os escritores aos Hebreus capítulo 12, correndo com paciência a carreira que está proposta, deixando de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e olhando para Cristo, o autor e o consumador da minha e da tua fé. O quarto estágio que Eliseu precisou enfrentar, versículo 14 diz: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele passa com Elias. Do outro lado, Deus leva Elias. Agora está Eliseu de frente do Jordão, com a capa na mão, do outro lado os filhos do profeta, dizendo: eu quero ver agora. Passar com Elias é fácil, eu quero ver voltar só. E a Bíblia vai dizer que Eliseu chega na beira do Jordão, pega a capa, se agacha, toca nas águas e diz: aonde está o Deus de Elias? Aqui eu encontro o quarto estágio, que é o estágio da humildade. Eliseu poderia dizer: aonde está o Deus de Eliseu? Mas ele disse: aonde está o Deus de Elias? Ele esperou o momento certo para que Deus colocasse ele no cenário da história. Ninguém faz a sua história apagando a história do outro. Então, se você deseja receber porção dobrada do Espírito de Deus, você precisa passar por esse quarto estágio da comunhão, da perseverança, da vigilância e da humildade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa desfrutar mais da parte